O ministro de Lula, Luiz Marinho, em entrevista a um veículo da velha imprensa, afirmou que não se importa com uma possível desistência do Uber no Brasil se as regulamentações criadas pelo governo tornarem as atividades da empresa inviáveis. O ministro afirmou que se o Uber deixar o Brasil, ele poderia chamar os Correios e mandar criarem outro aplicativo para substituir. As declarações levaram a uma enxurrada de comentários nas redes sociais, comparando a eficiência das duas empresas e questionando se o ministro conhece o funcionamento de qualquer uma delas. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, citou o ministro. E se o Uber sair? Problema do Uber, não estou preocupado. Ribeiro comentou: os motoristas e entregadores preferem contratos flexíveis. As empresas preferem contratos flexíveis, mas o governo prefere ver 1,5 milhão de desempregados porque não concorda. O ministro não vê problema na saída da Uber. Segundo ele, os Correios podem criar um aplicativo para substituir. Já pensou? Seu carro chegando em 7 dias úteis e com risco de extravio do passageiro? O PT sempre tem uma solução estatal ruim para um problema já resolvido. É impressionante o quanto o governo do PT é contra qualquer suspiro de liberdade para os trabalhadores. FGTS não pode sacar. Sindicato, obrigado a contribuir. Salário, jornada, tem que ser como manda a CLT sem discussão. O ministro também afirma que não há projeto algum para a redução dos custos de contratação. Afinal, no terraplanismo econômico do PT, o custo para contratar não tem relação alguma com o desemprego. É a fórmula do atraso e da pobreza. De novo. O deputado estadual Rodrigo ironizou: Correios para substituir a Uber caso a empresa deixe o país. Essa é a solução mágica do PT. Está preparado para ter eficiência dos Correios para o seu transporte? O deputado Gilberto Silva disse: desconfio que o atual ministro não saiba o que são os Correios, muito menos Uber. Quanta incompetência, meu Deus! O deputado Luiz Lima lembrou: durante os governos do PT, esquemas de corrupção patrocinados pela companheirada desviaram bilhões dos Correios. Agora o Luiz Marinho quer chamar os Correios para substituir o Uber, caso o Uber decida sair do país pela ameaça de regulamentação que o governo faz. Que idiotice! O ex-deputado Paulo Eduardo Martins ironizou: o ministro petista fala em colocar os Correios para substituir o Uber, selo petista de inteligência. A advogada Carol Sponza disse: juro que sentei aqui para escrever um fio sério, mas deparei com isso. Uber para quê, se você tem os Correios, né? Cereja do bolo. Capitalista brasileiro não gosta de correr risco. Ministro, isso é só o que os empreendedores brasileiros fazem e todos os dias. A economista Renata Barreto disse: Luiz Marinho, ministro do Trabalho, não estou preocupado com a saída do Uber do Brasil. Se sair, posso chamar os Correios para fazer outro aplicativo. E acrescentou emojis de gargalhadas. A internauta Ellen comentou: que gente bizarra, que universo paralelo. O deputado Carlos Jordi disse: segundo o ministro do Trabalho de Lula, caso a Uber queira sair do Brasil, eles podem lançar um aplicativo para substituir a empresa. O desgoverno Lula é o afugentador de empresas do Brasil. Já imaginaram o padrão de serviços dos Correios? Sem contar o preço, que será muito acima dos hoje praticados pela Uber. A deputada estadual Janaína Pascoal questionou: a questão não é a Uber sair ou ficar. A preocupação está na manutenção do sustento de muitas famílias, sem contar a importância do serviço para outros tantos trabalhadores. Ou nada disso importa para o ministro? O economista Eduardo Cavendish disse: deixa aqui sua risada. Os Correios, que mal conseguem entregar pacotes no prazo acordado, vão conseguir criar um app melhor que o Uber? O senador Rogério Marinho ironizou: que ideia brilhante! Ministro vai chamar Correios para substituir se Uber decidir deixar o país.
O ex-deputado Alexandre Freitas disse: "Não me preocupo com a saída do Uber", disse o ministro Luiz Marinho do atual regime. "Quando se tem carro e motorista pagos pelo povo, aí é mole, né?" O vereador Carmelo Neto ironizou: "Para quem trocou Paulo Guedes por Fernando Haddad, trocar a Uber pelos Correios faz todo sentido." O deputado Carlos Sampaio se exaltou: "O Brasil tem cerca de 1,5 milhão de pessoas que sustentam suas famílias através do Uber. Aí vem o ministro do PT e fala que não vê problema numa eventual saída da empresa do país e que chamaria os Correios para substituir. Isso é pensar nos que mais precisam? Inacreditável." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 19 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, estava aqui fazendo meus exercícios, mas vi uma notícia que eu jurava que era meme. E eu tive que parar aqui para compartilhar com vocês. Dá uma olhada nisso. Ministro fala em chamar Correios para substituir, caso o Uber decida deixar o país. Gente, olha o que o próprio ministro fala. Posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Foi isso que o ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, disse em meio à perseguição que esse governo do PT está fazendo contra os empresários e principalmente contra os aplicativos. Imagine só você fazer o seu pedido de corrida com 30 a 60 dias de agendamento. E aí você vai pedir uma corrida lá em São Paulo e o motorista vai aparecer no Rio de Janeiro. Esse é o governo do PT. Compartilha aí para que a gente impeça esse absurdo que é a perseguição ao Uber e aos motoristas de aplicativo. Vamos à luta. Senhora Presidente, senhores deputados, deputadas, eu venho hoje aqui, na minha primeira manifestação desse mandato, fazer uma ponderação, uma reflexão que eu acho extremamente relevante. Eu tenho muito orgulho de estar no meu 7º mandato de deputado federal. E sete mandatos voltados para a defesa
das questões sociais, da saúde, da primeira infância, contra as drogas. É uma luta permanente. Mas eu nunca fui constrangido, como fui nesses últimos tempos, pelo direito de ter opinião. Acho que eu fui parar numa CPI do Senado por ter uma opinião diferente do presidente da CPI. Isso nunca tinha acontecido. Deputado, eu quero dizer a todos vocês, os novos que estão aqui, vocês têm o direito de ter a opinião que quiserem. Vocês foram eleitos para manifestar a sua opinião e ter postura política. É para isso que vocês estão aqui. Não é para se submeter à vontade de um ou outro que queira calá-los. Eu estou aqui também para falar de que o povo brasileiro tem o direito de se manifestar. O povo brasileiro tem direito a manifestar a sua inconformidade com uma questão ou com outra. Ninguém tem direito de fazer vandalismo, de invadir prédio público. Como eu vi no tempo que eu era ministro, eu vi sindicalistas, estudantes vinculados à esquerda botar fogo em prédios, em ministérios, colocar fogo e depredar a maioria dos ministérios da esplanada. Ninguém tem direito de fazer isso. E tem que responder o processo devidamente legal. Mas as pessoas que se manifestam, a grande maioria, 99%, são pessoas corretas, decentes, famílias, que têm direito a ter uma opinião. E eu queria, senhora presidente, senhores deputados, já pedindo mais um minuto, senhora presidente, eu queria manifestar minha preocupação de que, em cima de fatos lamentáveis que ocorreram aqui em Brasília, em pleno recesso parlamentar e recesso judiciário, que ficaram completamente sem sentido, em função disso está se criando um corpo de leis para a censura e está se criando uma guarda nacional que não tem sentido nenhum, a não ser ser a polícia política do governo. O ministro da Justiça está encaminhando a criação de uma Guarda Nacional. Para quê? Para que essa Guarda Nacional? Se nós já temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, temos a Força Nacional, temos as polícias militares, temos as guardas municipais. Para que criar mais uma? Vai ser a KGB do governo? Vai ser para atacar a oposição? Não confio nas Forças Armadas, não confio nas polícias, não confio nas guardas que existem. Se querem aumentar os cuidados com as manifestações, aumentem os efetivos do que já tem, deputado Sanderson, o senhor que é um grande policial federal, né? Tomem medidas. Para que criar mais uma? Isso é só para ser a polícia política. Essa casa aqui não pode deixar passar a censura e não pode deixar passar a criação de uma guarda bolivariana nos modelos venezuelanos aqui nesse país. Nós temos uma grande responsabilidade em relação a isso e temos que manifestar livremente a nossa opinião. Nós somos eleitos para isso. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado.